estão no joelho. O médico falou comigo que eu iria voltar depois de 1 ano. Tem 4 meses e eu já estou andando. Nós caímos. E eu caí muito aos gritos porque a dor foi muito grande. 40 minutos, eu e meu filho no chão, meu filho distante, e eu não conseguindo chegar perto dele. Na hora passou uma viatura da polícia, parou ali o trânsito, foi numa rua de bairro, não foi numa avenida. 40 minutos depois, muito tempo, chega o SAMU, nos leva para o pronto-socorro Risoleta Neves, que eu moro ali perto do aeroporto da Pampulha. Chegando no Risoleta Neves, eu sentindo muita dor, e todo o meu período no hospital, que foi quase 2 semanas, se não me engano, sempre eu tomando a base de morfina, os remédios, por causa da dor que era muito grande. Graças a Deus, o meu filho, no mesmo dia ele teve alta, ele teve alguns ferimentos e tomou pontos no joelho. O hospital Risoleta Neves não queria fazer a minha cirurgia. Eu fui transferido para o Hospital São Francisco, no bairro Santa Lúcia, que é referência em ortopedia, mas sempre muita dor. Era estar no leito do hospital e no raio-x, sempre me carregando em cima de macas, e eu não aguentando, não podia nem sentar, eu não tinha mais forças. A enfermeira falava assim, pode gritar. Eu não tinha mais forças para gritar, de muita dor. Todo momento com muita dor. Os meus colegas do quarto falavam assim comigo, olha, para de gritar, a gente quer dormir. Eu falava, eu estou gritando porque eu não estou aguentando de dor. A dor está muito grande. Fizeram a cirurgia, voltei para casa, todos esses translados, em cima, em ambulância. Eu fiquei 2 semanas, né, esposa? Me ajuda que eu não sou bom com números. Deitado, eu não podia sentar. Então, deitado, eu fazia as minhas necessidades em fralda. Minhas filhas, minha esposa, meu filho, minha mãe, que me limpavam. O pastor Zé Costa lembra disso. Eu me alimentava deitado, não podia nem sentar. E eu tomava banho deitado. Eu não podia sentar. O banho era de toalhinha. Pano molhado com sabonete, minha mãe, minha esposa, e me lavando. E sempre sentindo dor. Eu não recordo o nome do remédio, mas era um remédio à base de morfina. Eu tomava 2, que era para tomar 1. Muita dor. E eu fiquei muito triste. O pastor, o servo de Deus, o profeta, ele pode sentir tristeza? Pode. Ele pode ter um momento dessa palavra forte chamada depressão? Pode. Ele pode ter assim uma mágoa de algum momento no coração? Pode. Ela tem que estar na vida desse homem, dessa mulher por muito tempo? Não precisa. Não precisa. Eu estava no ano de 2019, todo programado, porque eu trabalho, sou funcionário público e eu trabalho com festas. Inclusive, depois do culto, não vai embora, pelo amor de Deus, sem comer um algodão doce. Oh, glória! Tá bom? Tá bom? É um presente que eu quero dar em todo culto, em toda igreja que me convidar. Principalmente com igrejas menores, né? Que aí dá pra gente servir todo mundo. Mas eu trabalho com festa. Eu, minha esposa e minha família temos uma pequena empresa de recreação. Então eu estava com o ano de 2019 todo agendado com festas. Então já todo programado. Porque as contas vêm, não vêm? Você com acidente, você acamado, as contas vêm. Jesus. Então fiquei muito triste, preocupado. Por quê? Porque as contas estavam vindo e eu estava acamado e eu tinha que cancelar todas as minhas festas. E eu passei a receber pelo INSS. Então o dinheiro é um pouco abaixo do teto daquilo que você ganha. Então foi aonde que o dinheiro dava para pagar suas contas pesadas, mas a gente começou a passar necessidade. Foi aonde que eu liguei para os pastores e recorri socorro, ajuda, e os pastores juntamente com a igreja me abençoou. Então eu falei com Deus, eu vou tirar o terno, posso tirar o terno? Vocês me dão aí mais
10 minutos de pregação. Quem dá 10 minutos levanta aí. Amém. Olha, eu vou levantar. Então, peraí. 10, 20, 30, 40, Amém. 2, 80. Estou brincando. Pode abaixar. Pode abaixar. Amém. Eu serei breve. Vale a pena você escutar essa palavra que Deus me deu no meu leito. Glória a Deus! Então eu da cama, sofrendo, triste, sabe? Naquela situação, aqui na igreja não tem um data show, mas um dia eu vou mostrar a vocês como eu estava na cama. O pastor viu os pontos, não viu, pastor? Grosso na minha coxa, a minha perna ficou fina, sabe? Atrofiou mesmo. Sabe, eu não consegui, o meu tornozelo inchou, meu corpo estava completamente assim feio, eu estava todo arranhado, machucado. E eu falei com Deus, Deus, eu não aceito a situação na qual eu estou vivendo. Senhor, eu quero sair dessa cama, eu quero sair desse leito. Então, amada igreja, você irmã, irmão que estão aqui essa noite, você tem a escolha de ficar de pé ou ficar prostrado. Você tem a escolha de erguer a sua cabeça ou ficar desanimado. Você tem a escolha ela é sua, de sorrir ou viver triste. Jesus. E nada melhor do que eu falar isso em um momento de dificuldade, porque você pode falar, pastor, o senhor não sabe o que eu vivo. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu passei algo semelhante, ou talvez difícil, na qual você está vivendo. Então eu decidi erguer, mesmo não conseguindo ficar de pé. Eu cheguei do hospital todo enfaixado, igual uma múmia. Eu vi o pastor Silas Malafaia pregando na televisão, falando sobre as diversidades. Fica de pé. Eu falei, eu tomo essa palavra em nome de Jesus para a minha vida. No outro dia, falei com a minha esposa, eu vou ficar de pé. Que quando eu saí do hospital, o médico falou comigo, você vai andar depois de um ano, mas começa a se movimentar, vai para a fisioterapia, você vai se erguer. Quando eu fiquei de pé, eu comecei a tremer, eu comecei a querer urinar nas pernas, eu comecei a dar vontade de desmaiar, sabe? Eu caí no sofá, não aguentei ficar de pé, Jesus. Mas eu não desanimei. Eu fui para a Bíblia, todo servo de Deus, todo homem cristão, toda irmã, esse aqui é o nosso manual de sobrevivência. Glória a Deus. Esse aqui é a sua bússola, para você se guiar. Esse daqui que tem que ser o seu governo federal. Aleluia. A Bíblia que tem que ser o seu partido. Amém. Papai, aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? É esse, sabe, tem que ditar a sua vida. É a Bíblia Sagrada. Então eu me deparei na Bíblia, eu estava estudando agora com meu filho Pedro, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu estava falando com Pedro, Pedro, quem do Antigo Testamento que se acovardou? E o Pedro falou assim, pai, primeiro foi Adão e Eva. Eu falei, isso mesmo, filho. Quem mais se acovardou no Antigo Testamento? Jonas se acovardou. Quem mais se acovardou no Antigo Testamento? Alguém da igreja pode me ajudar? Elias. Hã? Elias se acovardou? Covarde. Samuel? Saul se acovardou. No Novo Testamento, quem se acovardou? Pedro. Hã? Pedro. Tomé. Quem mais? Judas. Aí o Pedro falou comigo, pai, foi os 12 que se esconderam, ficaram com medo. Então você pode escolher aqueles que se acovardaram. Mas eu fui procurar também, no meu momento da prova que eu estava falando, aqueles que não se acovardaram. Aleluia! E é nesse que a gente tem que se espelhar. Então vamos para o Antigo Testamento. Quem que foi? Abraão. Abraão parou os céus. Deus parou os anjos. Porque Abraão estava sacrificando seu filho. Quem é que tem coragem de sacrificar, colocar uma adaga, uma faca para sacrificar o seu filho? Deus parou os céus. Que viu aquele homem como um homem valente, no momento que ele ia sacrificar o seu filho. Meu Deus. Quem mais?
Noé era um homem que todo mundo chamava ele de louco. Mas ele seguia a Deus. Aleluia. As pessoas podem falar que você é louco. Nega esse Deus. Por que você paga com prova? Por que você está na prova? Por que você está desempregado? Por que você só vive doente? Sabe que Deus é esse? Por que você vai na igreja, mulher? Essa dificuldade que a gente passa é marido, sabe, te xingando, sabe? Não, sabe? Seja igual aos valentes da vida. Aleluia. Você ia citar alguém no Antigo Testamento, quem que era? Você levantou a mão? Noé. Quem mais? Depois a gente fala de Isaías, Jeremias, Davi, no Antigo Testamento, Malaquias. Hã? Vamos então para o Novo. João, os dois João Batista. João Batista, ele pregava sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele ia ser açoitado, mas não se covardou. João Batista pregava dentro do templo, no rio, e lá falando com Herodes. Estevão, sendo apedrejado, ainda orava pelas aquelas pessoas que o apedrejavam. Quem mais? Pedro citou lá em casa João, outro João, que na ilha de Patmos, sendo preso, açoitado, sabe? Ele escreveu o livro do Apocalipse. Deus. Foi citado aqui Pedro, mas Pedro depois não se acovardou. Sabe, Tomé também não se acovardou. Então eu falei com Deus, eu não serei um covarde. No meio da minha dificuldade, no meio da minha escassez financeira, no meio da prova que eu estava passando, Deus, na sexta eu iria pregar no aniversário da igreja, agora eu estou em cima de uma cama usando fralda. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. No momento que eu passar a prova, eu não vou murmurar, eu não vou xingar o Deus. Eu não vou maldizer, eu não vou maltratar ninguém. Eu vou esperar essa enfermidade passar. Sabe, eu vou lutar. Se vai vir a fisioterapia, eu vou passar pela fisioterapia. Eu tenho fisioterapia toda segunda, quarta e sexta. Hoje eu tive fisioterapia. De 10 exercícios que a doutora Daiane faz em mim, ela me vira de barriga para baixo, e essa perna aqui, ela vai dobrando. Ela vai dobrando, a ponto que eu vou batendo e vou chorando, e vai saindo lágrima. Eu falo, Daiana, por favor, tá doendo. E ela vai dobrando, que ela fala, olha, o seu joelho tem que chegar igual o outro. Eu sofrendo, eu sinto dores todos os dias. A platina dói no frio. Sabe, uma pessoa que tem caminhado junto comigo desde o meu dia do acidente, é uma palavra de 3 letras chamada dor. Todo dia eu sinto dor. Sabe, mas não se compara aquilo que o meu mestre, o Senhor lá na cruz, passou. Aleluia. Papai, aleluia. Mesmo assentados. Abra sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema não, acompanha comigo. Eu serei breve, eu sou um pregador breve na mensagem, não é para glória. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Está lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Mateus, Marcos, graças a Lucas Deus. e João e Atos. Obrigado, Jesus. Atos, capítulo 28, versículo 1. Oh, glória. Aleluia. Santo Deus. Serei breve. Eu acho que menos aí de 10 minutos que eu entrego a palavra para oração. Atos, capítulo 28. Eu aprendi o seguinte, quando a igreja às vezes não dá o amém, o glória a Deus, é porque está prestando atenção na palavra. Às vezes eu achava, não está dando glória, não, porque está... Glória a Deus. Glória! Eu vou ter que usar aqui. Se usar, vai abençoar. Ai, Jesus. Mas é para usar mesmo. É nos simples presentes que eu amo. Olha. Amém. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 28, versículo 1. Todo mundo abriu? Amém. Agora olha para o pastor aqui. Eu sei que muitas pessoas pensaram num homem valente. E é sobre ele que eu vou falar brevemente aqui. Ele é a pregação aqui desta noite também. É chamado de Paulo. Meu filho falou, pai, o senhor vai pregar sobre quem? Sobre Paulo. Paulo, no capítulo anterior ao capítulo 28, no capítulo 27, olha para mim. Ele estava preso.
Ele estava preso não porque traficou, porque roubou, porque estuprou, porque violentou, porque entrou na corrupção. Ele estava preso por amor a Cristo. Muitas das vezes a gente arruma tantas desculpas, não é verdade? Ou porque está preso literalmente, porque eu faço trabalho em sistema prisional. E muitas das vezes a pessoa se acha inocente. Paulo estava preso por amor a Cristo. E mesmo no cárcere, dentro de um barco, de uma embarcação, ele fazia orações ao seu Deus. Paulo era um homem que comia do bom e do melhor, vivia com os fariseus, vivia na universidade. Paulo era um homem culto, estudado. Tinha o bom e o melhor, o conforto, o ouro e a prata. Mas ele abriu mão de tudo isso para seguir a Jesus. Glória a Deus. E seguir a Jesus, olha para mim. Seguir a Jesus não é tapete vermelho, não. Meu Deus. Você viu, você foi inteligente, varão, você foi esperto no que você falou sobre o culto, sabe? O culto, na verdade, não, sabe? O culto é para a gente ser servo. Os pastores são servos, os levitas são servos, é para a gente servir. Não é digno de tapete vermelho, não. Tapete vermelho é só lá na glória. Verdade. Aonde nós vamos andar em ruas de ouro, de cristal. Oh, glória a Deus. Aqui é lugar de luta, de batalha, amada igreja, entenda isso. Aqui você passa por uma luta, vai vir outra. Sabe, mas no meio da luta, pelo amor de Deus, segue firme. Segue firme até a vinda do Senhor. Lá na nossa igreja faleceu o irmão Raimundinho, com quase 90 anos. Sabe, ele me viu crescer, tocava cavaquinho na igreja, lá na Getsemane. Está agora com Deus. Sabe, está agora com Deus, porque sempre seguiu a vida dele na presença de Deus. E minha mãe me falou hoje, que eu já fui almoçar com minha mãe, que no hospital, antes dele morrer, ele estava sofrendo muito com dores. Eu acho que era um câncer, mas sempre na presença de Deus. Então Paulo, depois que ele abriu mão de toda a sua riqueza, de todas as suas mordomias, ele começou a padecer, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi caluniado. O meu filho falou uma coisa que eu não tinha pensado, e é verdade. Depois que ele assumiu seguir a Jesus, até mesmo dentro da igreja ele foi perseguido. Imagina, poxa vida, eu largo tudo, eu vou na igreja, e na igreja tem fofoca, na igreja tem perseguição. É melhor você estar dentro da igreja do que estar no mundo. É melhor você estar aqui, porque tem joio dentro da igreja, tem. Na igreja primitiva tinha problema? Tinha, mas fica na presença do Senhor, porque eu fiquei 4 meses dentro de casa, 4 meses sem ceiar, 4 meses sem ter comunhão com vocês. Eu senti essa falta. É hoje a primeira vez que eu estou pisando na igreja depois de 4 meses. É a primeira vez que eu estou pondo uma calça. É a primeira vez que eu estou pondo um sapato depois de 4 meses. Pessoas que estavam comigo no hospital vão sair de lá com cadeira de rodas, vão sair, outros já saíram em óbito. Eu estou aqui de pé. Glória a Deus. Agradeça a Deus. Então Paulo, ele sendo confrontado dentro da embarcação no capítulo 27, sabe, os soldados romanos, ele estava preso porque ele ia ser julgado em Roma, e havia uma grande tempestade, e aquele barco iria afundar, porque Deus falou com ele, falou: Paulo, o barco vai afundar. E Paulo falava, sabe, com um marinheiro, Paulo falava com o centurião: olha, o barco vai afundar, aí vocês vão perder o barco, vai perder os pertences, mas as nossas vidas serão poupadas. O barco afundou, literalmente. Quem já andou em alto mar aqui? Levanta a mão. Quase ninguém, né? Eu tenho medo. Eu não sei o que tem debaixo dali. Os tubarão, as baleias. Eu gosto de terra firme. Quase que eu piso aqui. Quando eu fui para a Argentina, minha esposa e o Pedro fazer missões, a gente andando de avião e passamos uma tempestade, o avião começou a balançar e fazer assim, ó. Já viu? E você olha para a janelinha e você não vê nem casa, porque está acima das nuvens. Eu fiquei com muito medo. Sabe, porque você não sabe. Sabe? Então, se humanamente você sente medo. Então, Paulo, no meio do mar, no meio da tempestade, ventos fortes, capítulo 27 fala isso, o barco
vou até onde eu conseguir. Deus vai me tirar daqui, porque Deus me deu uma promessa que lá em Roma, lá na Itália, Deus falou com Paulo, eu iria falar do amor de Cristo. Então, no meio da dificuldade, quando o barco afundar, eu sei que tem pessoas aqui dentro da igreja, que às vezes me dão um sorriso, mas seu barco afundou. Você está passando dificuldade. Isso que é pregação, pastor, com raciocínio. Pregação inteligente, não é só glória a Deus, não é só entregar profecia de bênção, não. Olha, Deus tem uma chave para você. Eu sei pregar isso aí, não. É um culto inteligente aqui essa noite. Glória a Jesus. Às vezes seu barco afundou, quando seu barco está lá afundando, sabe? Bate os braços, começa a orar, não murmura, terra firme. Glória a Deus. Meu Deus. Com Jesus, o barco afundando, você vai chegar em terra firme. E por mais que você venha a óbito, você vai para o seio de Abraão, porque no momento do naufrágio, você não murmurou. Você está entendendo, irmãzinha? Olha que lindo que nós vamos ler aqui agora, mesmo assentados. Amém. Nós vamos ler só 6 versículos, nós vamos orar. Atos 28, versículo 1. Algumas traduções é diferente da minha, mas nós vamos nos entender. Diz assim: depois que o barco naufragou, olha aqui para o pastor, apóstolo Paulo, o marinheiro, o centurião, os soldados e outros presos, bateram os braços, as pernas, para sair do alto mar. Por que eles saíram do alto mar? Porque Deus já tinha falado, através de um anjo com Paulo, que todos iriam sobreviver, menos o barco e a carga. Amém? Amém. Eles chegaram numa ilha, depois de bater os braços, depois de não desistir. E olha que dentro do barco, olha, é tema de outra mensagem. Dentro do barco só tinha o apóstolo Paulo que era cristão, os outros eram incrédulos. Até os incrédulos não desistem. Jesus. Não desista. E você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua vida. Não desista. Pelo amor de Deus, não desista. E havendo escapado, versículo 1, então, e havendo escapado do alto mar, então souberam que a ilha se chamava Malta, onde que eles chegaram. E os bárbaros, outras traduções diz índios, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo um grande fogo, recolheram-nos a todos por causa da chuva que sobrevinha e por causa do frio. Olha só, olha para mim. Só apóstolo Paulo só pegava pepino. Apóstolo Paulo só sofria problemas. Por isso que é um dos homens mais citados na Bíblia. É o homem mais que escreveu livros na Bíblia. É o homem que mais sofreu na pele as dificuldades. Então quando você passar por um problema, pelo amor de Deus, lembra disso. O que eu estou passando não se compara com Jesus. Mas Jesus era Deus. Mas Jesus também era homem. Mas o que eu estou passando não se compara com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era Deus. Ele aguentou firme, varão. Tá ligado, vaso? Então vamos lá junto com os dois aqui hoje. Gostei da camisa bonita. Amém? É isso, é isso. Então vamos lá, versículo 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo um grande fogo, recolheram-nos a todos por causa da chuva, que sobrevinha e por causa do frio. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos de lenha, para colocar no fogo, porque o fogo estava se apagando. Porque eles estavam com frio, molhados, encharcados, com fome, exaustos. Paulo ainda usando de humanidade para com todos. Espera aí, eu estou sofrendo, estou cansado, mas eu vou ajudar todo mundo aqui, eu vou pôr lenha no fogo. Vou pôr esse fogo mais quente. Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos em Cristo? Amém. Um vai ajudar o outro. E pondo-nos, ajuntando lenhas ao fogo, veio uma víbora, uma cobra, e picou a mão do apóstolo Paulo. Versículo 4. E os bárbaros, vendo a cobra pendurada na mão do apóstolo Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem homicida, a qual escapando do mar, a vingança não deixa viver.
Os índios, os bárbaros falaram, olha, agora não tem como ele viver. Escapou do mar, da ira do mar, agora uma cobra pica ele, agora ele não vai viver. Quando ele foi picado pela cobra, ele ficou e pensou assim, agora eu vou morrer. Aqui não tem hospital, eu estou numa ilha, aceitando ali. Quantas vezes a gente aceita um problema, a gente aceita uma enfermidade, a gente toma mais posse do problema da enfermidade do que em Deus em nossa vida, do que a promessa de Deus em nossa vida. O varão levita falou sobre promessa aqui. Eu sei que cada um aqui, desde o mais novo até o mais velho, tem uma promessa de Deus. Todos nós temos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não nasceu à toa. Não nasceu. Todos nós nascemos por um objetivo nesse mundo. E o principal deles é adorar a Deus. Você pode ter nascido para ter uma padaria, para ser um motoboy, para ser uma advogada. Mas mais do que tudo isso, para ser uma dona de casa, você nasceu para adorar a Deus. Aleluia, Deus! A Xuxa nasceu para adorar a Deus. O cantor Roberto Carlos nasceu para adorar a Deus. Essas bandas nasceram para adorar a Deus. Mas muitos fogem do propósito real, de que é buscar a Deus. É a criatura voltando ao Criador. Nós somos pó, nós viemos do pó, do barro, e do barro nós voltaremos. Olha que interessante isso. Deus fez, formou a gente da terra, da argila, do pó. E quando você vier a óbito, vai no cemitério da paz, no Bosque da Esperança, vai voltar tudo para o pó. Mas é a sua alma, você vai prestar conta a Deus. E o que eu vou prestar conta a Deus? Ah, Deus, eu tentei trabalhar, eu tentei ser empresário. Não. Deus quer que você adore a Ele, que você... Eu não sei cantar, canta com a voz que você tem. Aleluia, Deus. Todos nós, está entendendo, varão? Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Versículo 4, repetindo. E os bárbaros, vendo-lhes a cobra pendurada na mão do apóstolo Paulo, diziam uns aos outros, certamente esse homem homicida, a qual escapando do mar, a vingança não deixa viver. Porém, olha o que o apóstolo Paulo fez, porém, sacudindo a cobra do fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 6 para encerrar. E eles esperaram que viesse inchar. Apóstolo Paulo, olha aqui para mim, a cobra picou, ele sacudiu, jogou a cobra. Eu falei com Pedro hoje, Pedro, a dor Paulo sentiu? Sentiu. A picada ele sentiu? Sentiu. Mordida de uma cobra deve doer. Alguém já foi mordido por cobra aqui? Fala que dói. Fica agarrado escorpião, deve doer demais, não é? Deus. Se você é mordido por escorpião, você sendo servo ou não de Deus, você vai sentir a dor. Apóstolo Paulo sentiu a dor. Todos nós sentimos a dor. Mas depois disso, o que você vai fazer? O que o apóstolo Paulo fez? Ele sacudiu. A dor eu sinto, mas eu vou continuar a minha vida. Aleluia. Eu vou continuar. Se Deus me der vida, eu vou continuar pregando. Aleluia. Eu fui atropelado. Se eu tivesse uma cadeira de rodas, eu estaria aqui. Aleluia. Adorando a Deus. Porque Deus me deu vida. Aleluia. Eu não estou na cadeira de rodas, estou aqui. Amém. Se eu viesse a óbito, vocês iriam no meu sepultamento. E com certeza, se eu falecer primeiro que todo mundo aqui, pelo amor de Deus, leva os pandeiros, leva o cavaquinho, adora o Senhor no meu sepultamento. E se possível for, recolhe dízimo e oferta e prega a palavra de Deus, porque eu estarei com Deus, você estará com Deus. Então quando você está com Jesus, o barco ele afunda. Se você é picado por uma cobra, a dor